E a gente agora muda um pouco de assunto para falar sobre um encontro entre o ex-presidente Lula e o senador Tasso Gereissati. A reunião entre os dois aconteceu em Fortaleza e foi divulgada ontem pelo ex-presidente nas redes sociais. E para conversar sobre isso, eu chamo aqui o nosso comentarista Alexandre Borges. Oi, Alexandre, boa tarde. Oi, Carla, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. A gente lembra que Lula e Tasso são adversários históricos, né? Já estiveram em campos opostos durante os governos do PSDB e do PT. Já concorreram várias vezes também, como os partidos, né? Já concorreram em várias instâncias. O que esse encontro pode significar na corrida eleitoral de 2022, que a gente sabe que já está começando a tomar forma, né? É um encontro muito simbólico, significa muita coisa, né? Significa, mais importante, é um certo esfacelamento do centro político no país, né? Você tem hoje Lula e Bolsonaro polarizando as pesquisas, o Lula com uma vantagem expressiva, mas são os dois que estão disputando e polarizando, e a tal da terceira via, o centro, não aparece. Então, esse encontro é muito simbólico porque Tasso Gereissati era um dos pré-candidatos, dito pré-candidatos do PSDB, junto com João Dória, governador de São Paulo, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Arthur Vigílio, do Amazonas. E o Tasso, nesse encontro, ele sinaliza que ele sai da disputa ou tira o pé da disputa e, junto com ele levaria uma parte do PSDB, principalmente do Nordeste, onde Lula é muito popular. O Brasil hoje tem divisões regionais muito claras nas pesquisas de opinião de intenção de voto para 2022. Lula é muito popular no Nordeste, de longe. Lula está avançando bem no Sudeste, enquanto Bolsonaro é mais forte no Sul, Centro-Oeste e Norte. Então, vários partidos de centro, como o PSDB, claramente, têm tido uma luta interna muito forte entre lançar candidato próprio, que é a luta de João Dória, e as outras alas do seu partido, basicamente a ala liderada por Aécio Neves, que prefere tirar o pé da disputa e deixar cada regional fazer um acordo ali, principalmente se tiver mesmo a volta das coligações, você ter o acordo regional, por exemplo, no Nordeste se coligando com o PT e no Sul e Centro-Oeste se coligando com o Bolsonaro. Então, isso pode ser um cálculo político que tem alguma eficiência para ter boas bancadas federais, regionais, eventualmente eleger senador, eleger governador, mas é uma pena que o centro do país esteja abrindo mão do seu papel histórico nesse momento, onde você tem dois candidatos populistas em dois extremos do espectro político disputando e ninguém querendo ocupar, ou muito pouca gente querendo ocupar esse espaço do centro. Então, tanto que fala-se muito em centrão, mas o centrão eu prefiro chamar de arenão. Ele me lembra muito a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido que dava sustentação à ditadura militar, que de centro não tem nada, não tem um corte ideológico, é um partido fisiológico, de acordos, enfim, e que está hoje grudado no governo Bolsonaro, mas já esteve com o Lula e deu, por exemplo, na última eleição presidencial em 2018, Ana Amélia, que era senadora do Rio Grande do Sul, é do Progressistas, do PP, e foi candidata a vice na chapa de Aécio Neves, do PSDB. Então, eles vão... do Geraldo Alckmin em 2018, perdão, Ana Amélia. Então, na última eleição. Então, quer dizer, qual é o corte ideológico? Nenhum, né? É a aliança regional do momento e o centro que poderia oferecer ao país uma opção política para 2022 está cada vez mais fragmentado, cada vez mais desunido e com isso ganham Lula e Bolsonaro. Os nomes existem, mas eles não se habilitam por até falta, né, pelas pesquisas, pelo menos, falta de um nome que sobressaia ali, né? Exatamente. Quer dizer, esses partidos PSDB, MDB, Podemos, Cidadania, PSD, que são partidos que até são fortes em alguns estados. Por exemplo, o PSD reelegeu com muita folga Alexandre Calil para a Prefeitura de Belo Horizonte, está muito bem avaliado. Poderia ser um nome, mas no máximo hoje se cogita para governo de Minas Gerais. Então você tem um nome aqui, outro ali, que poderia representar. Eduardo Leite está bem no Rio Grande do Sul, mas também ainda é um nome regional. O João Dória enfrentou uma reeleição muito difícil, foi ao segundo turno com Márcio França, que não é exatamente um político forte, muito popular, tanto que tentou ser prefeito de São Paulo agora no passado e não foi nem para o segundo turno.
Então, você vê que o próprio PSDB está rachado por causa disso. Nas últimas eleições, por exemplo, como foi a do voto impresso, que eu acho que ela é muito simbólica desse momento do PSDB, uma parte enorme do partido liderada por Aécio votou pelo voto impresso e votou com o governo Bolsonaro. Então, tem muito racha no centro. O DEM nem se fala, quer dizer, Rodrigo Maia saiu do Democratas por causa disso, porque não queria um certo pragmatismo que a ACM Neto tem dado ao Democratas, que ainda é um partido forte no governo, o partido de Onyx Lorenzoni e vários outros que estão no governo, é o partido de Rodrigo Pacheco, enfim. Então, hoje, a terceira via não tem um nome claro. A gente vê nas pesquisas que nenhum nome é muito forte, apesar de que quase todos são muito competitivos contra Jair Bolsonaro no segundo turno, mas não tem ainda um nome claro para chegar ao segundo turno e unir esse campo político. Então, hoje, com a notícia desse encontro e com os seus possíveis desdobramentos, é mais um passo atrás da terceira via e mais um passo à frente na polarização Lula-Bolsonaro.